Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, tô cotinho aqui, né? Tá acordando, mas a gente tá gravando aqui para vocês. Cara, a torcida do Flamengo tá reclamando muito, né? Porque a diretoria do Corinthians, ajudou, mesmo com toda a crise financeira que eles estão lá, a diretoria do Corinthians ajudou e eles estão levando 120 ônibus para Brasília. E a torcida do Flamengo, infelizmente, não recebeu ônibus da diretoria. Mais uma vez, a gente tendo que lutar contra isso. Acho, cara, os caras saem em vantagem. Por mais que a gente tenha um time melhor e tudo mais, o apoio da torcida é impressionante. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, muito próxima da gestão, e que realmente tem essa ligação aí com relação à questão de torcidas organizadas. E o que me explicaram é que o Flamengo vai ter muitas viagens, que o Flamengo vai ter muitas disputas no ano de 2026 e que entenderam que nesse primeiro momento não era necessário, né, esse apoio. Quase que como quem diz assim, é a Supercopa, né, vamos dar uma segurada, deixa mais para frente. Cara, é você começar o ano bem, né, gente? É você começar o ano bem. Eu entendo, a contratação do Paquetá foi espetacular, o Flamengo tá com dinheiro, o Flamengo vai contratar, o Flamengo tá montando um timaço e tudo mais. Só que, cara, a atenção ao torcedor também, né? E a gente ajudar a fazer aí o espetáculo acontecer, né? A nossa torcida presente e tudo mais, é muito importante, cara. É muito importante. Fica aqui o meu recado, acho que tem que dar uma atenção maior para isso. A gente já se ferrou em algumas decisões que a gente não teve o apoio, né, da diretoria com relação a levar os ônibus e tal. Você vê que, mesmo com todo o problema financeiro lá no Corinthians, os caras estão ajudando aí. A informação é que estão indo com 120 ônibus, só da Gaviões da Fiel são 70 e poucos. Isso aí faz uma diferença, né, na arquibancada, né, gente? Isso faz uma diferença absurda. A gente está com a nossa equipe lá já em Brasília, o Flamengo chega por volta das 17h30 hoje em Brasília, né, já para se preparar para ficar concentrado para esse jogo de amanhã, essa decisão da Supercopa do Brasil. A gente chega aqui também trazendo muita informação para vocês. Eu estou aqui também lembrando que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo. Vou deixar aqui o QR Code na tela da Mais Cabelo para você emagrecer com saúde. E também, né, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Você pode estar também fazendo aí, além do emagrecimento, cuidando do seu cabelo, cuidando do seu couro cabeludo. E você emagrece com o programa Mais Slim, que é espetacular. Eu perdi 74 quilos. Você emagrece com Mais Slim e ainda com o cuidado para não ter queda capilar, né? E todo o acompanhamento médico. Então, entre em contato agora mesmo com a Mais Cabelo. Acesse o QR Code, aproveita aí também a avaliação grátis. A gente também lembra que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. A Caravana do Haroldo tem pacotes com ingresso incluído no Rio de Janeiro, receptivo, é espetacular. Além disso, você também pode garantir presença nos jogos fora do Rio, pacotes completos. Eles fazem o melhor atendimento possível, tá? Então a Caravana do Haroldo arrebenta. Essa Caravana do Haroldo é espetacular. Não deixa você na mão, não acaba com o seu sonho, não te deixa outside. Olha só, a gente chega aqui também, eu quero trazer para vocês o provável time do Flamengo na decisão da Supercopa amanhã. A gente já tem uma ideia aí mais ou menos como é que deve ser. Vou conversar também, né, sobre essa questão toda de preparação e tudo mais, mas a gente pode fazer um provável time independente da questão da avaliação física e tudo mais. A gente pode imaginar mais ou menos como é que vem o nosso Flamengo, né? Eu vou trazer aqui então o que eu acho que deve ser o provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, tá? Eu acredito que não venha muito diferente, né, no setor defensivo, com Rossi, Léo Ortiz, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro.
No meio-campo, provavelmente Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Na frente, Plata, Samuel Lino e Pedro. Eu viria com Cebolinha, né? Eu viria com Everton Cebolinha. Não sei se o Felipe vai optar por isso, mas a provável escalação aí que está todo mundo comentando é com Samuel Lino, Plata na direita, Samuel Lino na esquerda e o Pedro no comando do ataque. Então, repetindo aí, o provável time do Flamengo, e aí eu quero o comentário de vocês, se vocês gostam ou não, o que vocês acham desse provável time do Flamengo. A gente tem então o provável time com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Samuel Lino, Plata e Pedro. Vamos, Mengão, vamos com tudo! E olha só, né, cara, falar sobre o Lucas Paquetá. A informação que eu tenho aqui é que ele vai para o jogo, tá? Ele vai para o banco. Ele não só viajou para Brasília, não. Ele está relacionado e ele vai para o jogo, tá? A questão é, vai entrar? Não vai? São outros 500. Mas ele vai estar no banco de reservas, ele vai estar com o uniforme do Flamengo. Paquetá vai meter o uniforme e vai para o jogo. Agora, se ele vai entrar, são outros 500, tá, gente? É o que eu estou falando. Vai estar no banco, é provável que o Arrascaeta também esteja no banco, o Jorginho, né, por questões físicas ainda, mas a probabilidade ali, né, a única dúvida que aparece realmente, as duas únicas dúvidas que tem, inclusive segundo o GE, são na escalação do zagueiro, pode ser Vitão ou Léo Ortiz, ou na escalação não é nem Arrascaeta e Carrascal, não. Carrascal deve ser titular. É na esquerda, Samuel Lino e Cebolinha. Há uma dúvida ali entre Samuel Lino e Cebolinha. Tá? Então, o Flamengo deve vir a campo, como a gente passou para vocês, e o Paquetá pode entrar no decorrer da partida, né? Segundo tempo e tudo mais. Também o Arrascaeta, o Jorginho. Tá? Essas são as informações que a gente traz para vocês. Então, o Paquetá vai para o jogo, mas não é certa a participação dele na partida. Uma informação importante que o nosso amigo Bruno Lemos trouxe aqui também, o Lucas Paquetá, né, a gente já falou que estava relacionado, ele trouxe também que o Nico de la Cruz e o Danilo também estão relacionados para o jogo. Agora eu quero convidar você a acompanhar como é que está o clima lá em Brasília. Gabriel Órfão, por onde anda você? Encontrou a taça aí? Vou te dar a missão, encontre a taça da Supercopa, a taça que vai, se Deus quiser, para Gávea, para o nosso museu. Onde é que está essa taça da Supercopa? Traz informações para mim aí. Fala, galera do canal Paparazzo Rubro Negro, aqui é o Gabriel Órfão. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui do lado. Ó. Já tô aqui em Brasília com ela, a taça da Supercopa Rei. O Flamengo vai em busca de mais uma Supercopa Rei, dessa vez aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no duelo com o Corinthians. Amanhã, jogo decisivo, campeão brasileiro, o Mengão. Ele é campeão brasileiro, enfrentando o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil em cima da equipe do Vasco da Gama. E ó, antes de começar esse vídeo, vou trazer as principais notícias do Flamengo. Mas ó, estamos com a taça aqui no fundo. Isso não vale o seu like? Se inscreve no canal agora, para tudo que tá fazendo, se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, nada, você não vai perder nada do Flamengo, assim, no ano inteiro. Agora estamos na cobertura da Supercopa, mas em fevereiro agora tem muito Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tem Recopa Sul-Americana, que estaremos lá na Argentina. Você confere tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, fechou? Olha só, vamos lá então começar falando sobre a Supercopa, né? Eu vou estar botando agora umas imagens, vocês estão vendo aí com detalhes mais de pertinho a taça da Supercopa. O Flamengo, que já é tricampeão, né, dessa competição, busca o seu 4º título aqui da Supercopa Rei, né? Dessa vez agora com o Corinthians. Vamos lá. O Flamengo, né, como vocês sabem, é tricampeão. O Flamengo venceu em 2020 aquela Supercopa contra o Atlético Paranaense aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, 3-0 Mengão. Depois o Flamengo ganhou no ano seguinte, né, 2021, o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras, naqueles pênaltis históricos, né, heróicos, também aqui no Mané Garrincha, com o Diego Alves, uma atuação espetacular, completamente espetacular a atuação do Diego Alves nos pênaltis. O Flamengo acabou conseguindo conquistar o título e, né, mais recentemente, ano passado, o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, 3-1.
com uma grande atuação do nosso Bruno Henrique, nosso BH27, jogo que foi lá no Mangueirão, em Belém, e agora o Flamengo pode ser campeão, né, pela 4ª vez na competição. Eu quero saber de você, torcedor. Seu palpite, quanto vai ser o jogo, quem vai marcar os gols, comenta aqui embaixo, que é muito importante pra gente saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo para esse duelo com o Corinthians na Supercopa Rei, né? O Flamengo que já tem Lucas Paquetá regularizado. Segundo a jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, o Lucas Paquetá será apresentado à imprensa nessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Ele vai viajar, foi relacionado para esse duelo da Supercopa, vai ser como foi com o Samuel Lino. O Samuel Lino foi apresentado após fazer a sua estreia, com o Paquetá será a mesma situação. O motivo disso é para não desviar o foco do jogo de amanhã, né, da grande decisão da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. Então, para o foco ser 100% na competição, num título que pode ser muito importante para o Flamengo, o Paquetá só será apresentado nesta segunda-feira no CT Ninho do Urubu. O Paquetá que falou, né, com o Flamengo TV, concedeu sua primeira entrevista como jogador do Flamengo, e aí falou sobre a época em que ele deixou o Flamengo, pré-2019, né? E destacou que sentiu parte das conquistas do clube nos últimos anos, né? Se sentiu ali junto do grupo. O Paquetá falou o seguinte, abre aspas: "A gente chegou muito próximo nos anos que eu estava aqui. Isso me marcou muito. Falei, caraca, não é possível, né? Tipo a Sul-Americana de 2017, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente ficou em segundo. E isso eu falei, caraca, a gente sabia que estava chegando a hora do Flamengo ser dominante e brigar por título o tempo todo. Então era uma questão realmente de tempo. E eu acredito que, apesar de não ter contribuído com títulos, eu acabei contribuindo de uma maneira financeira, ajudando o Flamengo para se estruturar melhor. Então eu me senti ainda mais parte disso." Foi o que falou aí o Lucas Paquetá, que completou dizendo: "Fiz uma promessa que eu voltaria aqui antes dos 30. Muita gente não acreditou, mas agora eu estou de volta e quando eu olhava o Flamengo vencendo, primeiro de tudo eu comemorava muito, porque além dos jogadores de futebol, eu sou flamenguista e eu torço." Foi o que disse aí o Lucas Paquetá em entrevista à Flamengo TV. Lucas Paquetá que, né, já se declarou milhões de vezes ao Mengão, mais uma vez aí dizendo que ele era como um 12º jogador, estava ali torcendo, estava ali apoiando. E ele também falou sobre o técnico Felipe Luiz, né? Falou que incentivou o Felipe Luiz a se tornar jogador do Flamengo lá em 2019. Eles jogaram juntos na Copa América, né? O Paquetá falou, abre aspas: "A gente estava na Copa América em 2019, que a gente ganhou com a seleção, e ele pensando em ir para o Flamengo. E eu falei, precisa ir, precisa ir, precisa ir. E o Felipe falou, pô, sou muito Flamengo." Aí o Paquetá, "Então precisa ir, você vai ser ídolo, você vai ser ídolo. Confia em mim, você vai ser ídolo, a torcida vai te amar." Foi o que o Paquetá falou pro Felipe. Aí o Paquetá continua: "Eu e Felipe nos falamos o tempo todo. Eu respeito muito o trabalho dele e um dos motivos de eu vir aqui com certeza foi ele demonstrar tanto que me queria aqui. Como eu disse, o Flamengo não precisava de mim. O Flamengo ganhou em 2019, ganhou tudo o ano passado, então eu sei que o Flamengo não precisava de mim para vencer. Mas eu precisava do Flamengo e eu expus isso a ele. Ele falou, eu te quero aqui. Se a gente ganhou, se tu acha que a gente ganhou tudo, com você a gente tem chance de ganhar mais ainda. Já pode começar ganhando uma Supercopa. Então, a gente teve praticamente o mês inteiro se falando. Às vezes ele me deixava ansioso, às vezes eu deixava ele ansioso, mas foi uma troca muito importante para mim. Então eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje também passa muito por ele." Foi o que falou o Paquetá aí, falando sobre a sua relação com o técnico Felipe Luiz, né? E a gente sabe, pô, que eles têm uma amizade de muito tempo, como o Paquetá falou, desde a Copa América lá de 2019, que foram campeões juntos, né, com a final no Maracanã contra a seleção peruana. E desde então eles se falam direto. E olha só, a gente está falando aqui, claro, de Supercopa Rei. Amanhã tem Flamengo e Corinthians aqui no Mané Garrincha, mas não tem como a gente não falar do Campeonato Carioca, né? Que os resultados acabaram sendo positivos em partes, assim, para o Flamengo, né? A situação do Flamengo melhorou sem o rubro-negro entrar em campo, né? Isso porque o Nova Iguaçu perdeu de virada para o Bangu ontem, né? E
O Boa Vista empatou em 1-1 com o Sampaio Correia. Com isso, impediram o risco de uma eliminação antecipada do Flamengo no grupo B da Taça Guanabara. Ou seja, impediram o risco do Flamengo jogar de forma antecipada, né, já se classificar para o quadrangular do rebaixamento. Na segunda-feira, o Madureira e o Maricá se enfrentam. O Madureira e o Maricá jogam na segunda-feira, né, o Madureira contra o Vasco e o Maricá contra o Volta Redonda. E mesmo que ambos ganhem suas partidas, o Flamengo ainda tem chance de entrar no G4 e se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca, assim fugindo do quadrangular do rebaixamento. Lembrando que além do risco do Flamengo ser rebaixado, o quadrangular do rebaixamento classifica o rubro-negro para 2 jogos a mais, ou seja, já é uma temporada longa, desgastante, e caso o Flamengo vá para esse quadrangular, jogaria 6 jogos ao invés de 4, são 2 jogos a mais. Numa temporada como o Flamengo costuma ter, faz muita diferença. E a conta para o Flamengo se classificar para as quartas de final do Carioca é a seguinte: tem que vencer o Sampaio Correia no Maracanã de qualquer forma e torcer para pelo menos 2 das 4 combinações abaixo. Eu vou trazer as combinações aqui para vocês. Vamos lá. Madureira não pode fazer 2 pontos em 6 disputados, ou seja, tem 2 jogos, o Madureira tem que ou perder os 2 ou perder 1 e empatar 1. Se fizer 1 ponto, o Flamengo tem que tirar a diferença no saldo, que hoje é de 3 gols. O Boa Vista, que só tem 1 jogo, não pode fazer 1 ponto nesses 3 disputados, ou seja, o Boa Vista tem que perder para o Bangu em Moça Bonita para ajudar o Flamengo. O Nova Iguaçu, por sua vez, não pode ganhar da Portuguesa no estádio Luso Brasileiro. A Portuguesa, que já está classificada para o quadrangular do rebaixamento, tem que ganhar do Nova Iguaçu para ajudar o Flamengo. Por fim, o Maricá não pode ganhar os seus 2 jogos, né? Se o Maricá ganhar 1 e empatar outro, o Flamengo tem que tirar a diferença de saldo, que hoje é de 1 gol. O Maricá que enfrenta o Volta Redonda e depois a equipe do Fluminense. O Flamengo precisa de 2 dessas 4 combinações para fugir do quadrangular do rebaixamento. Para a gente fechar aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Roger Flores. Roger Flores, que desabafou sobre o gramado do estádio Mané Garrincha, palco da final da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, né? Ele, que no Seleção Sport TV elogiou os gramados do futebol brasileiro, mas fez um alerta sobre o palco da final da Supercopa Rei. O Roger falou o seguinte, abre aspas: a gente teve uma rodada de Campeonato Brasileiro com gramados espetaculares. E a gente vai para um jogo mais glamuroso, que é a final da Supercopa, entre Flamengo e Corinthians, os 2 campeões nacionais do ano passado, em um gramado horroroso. É uma vergonha o estádio de Brasília ter essas condições de gramado. Foi o que falou o Roger Flores. Então, o Roger aí, ex-jogador, passagem por vários times, inclusive pelo Flamengo, criticando o gramado do estádio Mané Garrincha. É isso. Convido você que está aqui no YouTube a se inscrever, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com um amigo que torce pro Mengão para ele ficar antenado. Agora, confere aí só de pertinho, só um close rápido, os detalhes mais de pertinho da taça da Supercopa Rei, que, se tudo correr como planejado, amanhã será levantada por Bruno Henrique, BH27, o capitão do Mengão. Tamo junto, um abraço, é nóis! E claro que a gente tinha que encerrar o vídeo com ela, né? A taça da Supercopa Rei será decidida amanhã entre Flamengo e Corinthians no estádio Mané Garrincha. É um troféu que vai ficar muito bonito se ele vier para a sala de troféus do Mengão lá na Gávea, hein?